Olá, pessoal, eu estou fazendo esse vídeo bem amadorzão mesmo, gravando aqui direto na tela do meu computador, para sintetizar aqui, né, de uma forma bem rápida e simplificada, o que é e como é a topologia de um inversor solar. Isso é para aquelas pessoas que trabalham com energia solar e que têm a curiosidade, né, de como que é a eletrônica de um inversor solar, como que ele funciona. Inclusive, tem pessoas que abrem o inversor, desmontam e às vezes até troca componente, mas não entende bem isso, né? Então, a ideia aqui é esclarecer umas coisas e desmistificar outras. Por exemplo, muitos trabalhadores profissionais da indústria e muitos docentes tratam o inversor solar como se fosse um inversor de frequência ou como se fossem parecidos, né? Quando na verdade não existe muita relação entre um inversor solar e um inversor de frequência. O inversor de frequência ele é o drive dos motores elétricos, né? É ele que aciona e controla motores elétricos, tanto motores de indução como motores síncronos de imã permanente no rotor e também os motores síncronos de relutância, que são os SIN-RM, usado aí principalmente nos automóveis elétricos, no caso o SIN-RM. Também existe o BLDC, né, Brushless DC, que o pessoal do ar-condicionado aí chama de inverter ou drive. E quando estes são um servomotor, o drive é chamado de servomotor. Isso eu quero dizer aqui que não tem relação com inversor de energia solar do tipo on-grid e nem mesmo do tipo off-grid. Também existe uma outra família de inversores aí que o pessoal também acaba misturando um pouco, que são os no-break, tá? É um outro grupo, é uma outra família de inversor. Gente, um inversor, o conversor CCCA, a função dele é pegar uma fonte de corrente contínua e transformá-la em corrente alternada, tá? No caso de um inversor de frequência, por exemplo, ele não só vai converter isso em corrente alternada, como ele tem a função de fazer variar a velocidade do motor através da frequência, que vai de 3 a 300, de 4 a 400, 500, 600 Hz, dependendo do inversor de frequência, para que o motor possa variar sua rotação, né, de 3, 4 RPM até 1800, 3600, se for um spindle motor, um motor de eixo árvore de uma máquina CNC, até 8, 10, 12 mil RPM, se for um motor de um carro, a mesma coisa. Tá? Enquanto que o inversor solar é exatamente o contrário, ele tem que fornecer uma frequência fixa na saída dele, porque a nossa rede elétrica é de 60 Hz, tá? Embora ela tenha uma certa tolerância, mas se ela oscilar, tudo que está na rede desarma, tá? Então, da mesma forma, a tensão na saída do inversor solar ela tem que ser fixa, né? Fixa como? Dentro de um intervalo, ou seja, tem um valor nominal e também vai seguir a rede elétrica, né? Oscilando aí dentro de um certo limite de tolerância, e quando a rede elétrica sai dessa faixa, ou se ela afunda ou se tem uma sobretensão, o próprio inversor desarma. Então, são coisas completamente diferentes. Da mesma forma que um inversor solar obrigatoriamente tem que fornecer uma onda senoidal pura com taxa de distorção harmônica limitada em 3%. Isso é norma, regulamentação, inclusive que vocês estão vendo aqui, é tirado de um relatório de testes de um laboratório internacional que, para que o inversor seja homologado para ser comercializado, ele tem que passar por esse, que é um dos 17 testes ou mais, a depender do laboratório. Bom, como eu disse que todo inversor ou conversor CCCA, ele vai pegar uma fonte de tensão contínua e converter para alternada, essa fonte de tensão contínua, ela não é igual para os inversores. No caso de um inversor de frequência, por exemplo, ligado à rede elétrica, a corrente é alternada. Retifica, vai para um barramento DC e inverte. No caso de um inversor de frequência para motor elétrico de um carro,
tá certo? Você já tem um banco de bateria, já tem um link DC e ele vai fazer essa inversão. No caso de um no break, tem um retificador na entrada, carrega um banco de bateria que também vai fazer essa inversão. No caso do inversor solar, ele tem uma fonte de tensão CC variável em sua entrada, que são o que? As strings, tá? As strings. A depender da tensão do painel e do tamanho dessa string, você vai ter valores de tensões diferentes. Então, a função dele é pegar essa tensão, tá? Elevar essa tensão, tá vendo aqui, ó? Então, cada uma dessas MPPTs, no caso aqui tem 2 entradas por MPPT, passa por uma chave seccionadora, o que todo mundo já conhece, né, pessoal, que é aqui os DPS. E aí o próximo passo, pessoal, vai aí para um conversor bust. É aqui que está o algoritmo de controle MPPT que tanto se fala. É só um algoritmo, tá? O conversor bust, antes dele, também tem um filtro de harmônicas, como vocês podem ver aqui, né? Em paralelo, um capacitor insere um indutor. Isso é para filtrar harmônicas, não, perdão. Isso aqui é para filtrar ruído eletromagnético, tá? M. O conversor bust é feito através de, nesse caso, nessa topologia, 2 IGBTs, tá? Que são chaveados a partir do controle. Olha lá, os DSPs, né, pessoal? Processador digital de sinal, né? É feito esse chaveamento. Conversor bust é um conversor de corrente contínua para corrente contínua, que a função dele é elevar a tensão para um determinado valor que vem parar aqui nesse barramento, né? O que é esse barramento? Esse barramento é o banco de capacitores. E aí sim, a partir desse banco de capacitores é que a parte que inverte, né, esse banco de capacitores é o barramento DC, que é a fonte aonde a parte que inverte, ou seja, o inversor, vai fazer a conversão CC-CA, tá? Existem várias topologias. Essa topologia aqui é a topologia chamada aí, NPC, tipo 1, que é ponto neutro grampeado, tá? Isso aqui é um inversor trifásico e cada um desses retângulos que vocês estão vendo aqui, pessoal, é o quê? É uma ponte de potência, tá? Um modo de potência para cada uma das fases. Então, esse NPC tipo 1, ele conta com 4 IGBTs dentro dessa ponte para cada uma das fases. E aí ele faz a inversão a partir do quê? A partir do valor de tensão que está no barramento, tá? Passa por um filtro com capacitor e indutor, passa pelos relés, tá? Que são os relés ultra rápido para fazer a conexão com a rede. E depois disso, pessoal, passa por um filtro também, que são os filtros de ruído eletromagnético e filtro de harmônicas, tá? Pelos DPS e posteriormente, aí sim vai estar conectado à rede. Isso daqui, pessoal, é chamado de inversor multinível, tá? O que é isso? Ao contrário da maioria dos inversores de frequência que só tem 2 níveis, né? Esse cara, ele normalmente é de 3 níveis, ou seja, para que tenha uma onda senoidal mais próximo de uma senoide, e a partir daí, quando ele passa pelos filtros, tá? Indutor capacitor, ele vai ter uma onda senoidal pura, tá? Existem outras topologias, tá? Uma delas que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, que também é uma topologia do tipo NPC, mas chamado tipo T, né? Ou seja, olha como estão aí os IGBTs, né? Você tem por fase agora 2 IGBTs e mais 2 naquela outra disposição. Também você tem 4 IGBTs aqui por fase, mas é um pouco diferente daquela topologia. Se você olhar aqui, da mesma forma você vai ter o conversor bust, ali o IGBT, né? O filtro capacitivo indutivo está ali atrás,
para frente DPS, para trás, né, perdão, e mais atrás as entradas. E na frente a mesma coisa, né? Você vai ter os filtros, né? Depois do chaveamento, e você vai ter lá na frente também os filtros de harmônicas. E com isso você vai ter uma onda senoidal pura, tá? Tudo isso é controlado pelos DSP, processador digital de sinal. Geralmente, pessoal, geralmente da Texas Instruments, tá bom? É isso aí.